Fala aí, ridólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a pergunta: ler jornais é importante? Primeiro, o que são os jornais? Quando que eles começaram a aparecer? O primeiro jornal que se tem registro ao longo da história, e aqui como fonte eu utilizarei o site jornalista.com.br, nos diz que no ano 59 a.C., o jornal Acta Diurna é o jornal mais antigo registrado ao longo da história. Esse jornal nasceu pelo desejo do Júlio César, ou Caio Júlio César, em informar o público romano sobre os acontecimentos sociais e políticos, além de divulgar eventos programados para cidades próximas, ou seja, era um meio de comunicação utilizado pelo regente romano para informar a população sobre o que estava acontecendo na República, na época. Esse jornal, para vocês terem uma ideia, ele era escrito em grandes placas brancas expostas em locais públicos das cidades romanas, onde muitas pessoas transitavam, ou seja, os pontos de passagem eram pontos também de informação sobre os acontecimentos da República Romana na época. Uma outra situação é que esses jornais também informavam os cidadãos sobre os escândalos políticos, as empreitadas militares que os romanos faziam naquela época. Lembrando que nessa época os romanos já estavam expandindo. Ainda não tinha chegado à fase do Império, mas os romanos já tinham conquistado muitos territórios e feito muitas populações estrangeiras de escravas. Então, esse é o primeiro registro de jornal que se tem ao longo da história. E para que os jornais começassem a viralizar ao longo da história, um fenômeno aconteceu no século XV. No ano de 1447, Gutenberg, ou Johann Gutenberg, inventou a prensa. O que era a prensa? A prensa era um meio de você imprimir as informações, é a mãe da impressora. Você colocava as informações sobre o aparelho, o dispositivo da prensa, permitindo que essa informação ela não apenas ficasse em um volume único, mas ela fosse colocada em vários volumes. E por isso, a invenção da prensa inaugura a questão do jornal moderno. É a forma com que as informações iriam se espalhar com mais facilidade. Isso aconteceu também muito na época, só para termos um registro mais exato, na questão da Reforma Protestante, pois as informações, as teses, os escritos de Lutero se espalharam rapidamente entre a população alemã, justamente por conta da invenção da prensa. Além disso, outras pessoas, outros intelectuais fizeram uso da prensa para divulgar conhecimento e passar a informação que eles desejavam transmitir naquela época. E dessa forma, as pessoas em geral ficavam sabendo do que acontecia, quais eram as ideias de uma determinada pessoa, e assim as pessoas assimilavam essas informações. Ao longo do tempo, na primeira metade do século XVII, os boletins informativos sobre o mercado também começaram a aparecer. Sabe-se que esses boletins eram boletins especulativos, e muitas vezes especulativos no sentido também sensacionalista, pois eles buscavam trazer informação dando ares até exagerados para fazer com que as pessoas se comportassem de uma determinada forma no mercado. E por isso, temos aqui a invenção, o começo do sensacionalismo dentro da mídia naquela época. Não no sentido de hoje, mas no sentido de transmitir a informação para o maior número de pessoas possível. Na Europa Ocidental, mais especificamente na Alemanha, na França e na Inglaterra, as imprensas, os veículos jornalísticos começaram a surgir nessa época. Só para vocês terem uma ideia, em 1766, na Suécia, surgiu a primeira lei que promulgou a liberdade de imprensa. Então, nesses países europeus, começou a não só ter
a veiculação de informações, mas também a proteção para os veículos que transmitissem essas informações, de modo que eles tivessem a liberdade para divulgar, para mostrar à população aquilo que estava acontecendo na época. No ano de 1844 ocorreu também um outro fenômeno que contribuiu para a divulgação das informações, que foi a invenção do telégrafo. O telégrafo, para quem não sabe, foi inventado pelo americano Thomas Edison e foi uma invenção que permitiu com que as informações se espalhassem de um modo cada vez mais rápido, de modo que a população mundial ficasse sabendo do que estava acontecendo, dando uma velocidade maior a essa transmissão dos veículos de imprensa. Uma outra coisa também que aconteceu, isso já no século XIX, foram os anos dourados da imprensa. O que era isso? Nesse período, a imprensa ela virou nada mais nada menos que o principal veículo de comunicação no mundo. Ou seja, para que você ficasse sabendo do que estava acontecendo no mundo, você tinha um jornal que te permitia conhecer as informações, os acontecimentos do que estava ocorrendo ao longo do tempo. E uma coisa também que aconteceu, e aí eu faço um destaque interessante, foi o quanto que esse período contribuiu muito aqui no Brasil, pois jornais usavam a imprensa para fazer divulgação de até conteúdos políticos, por exemplo, o conteúdo do abolicionismo. Foi nesse período aí que ocorreu não só a implementação de leis que beneficiavam a população africana que estava aqui no Brasil, mas também da Lei Áurea, que foi a lei que praticamente libertou todos os escravos. E, por isso, os jornais eles ficaram muito conhecidos não só por fazer as suas campanhas políticas, mas também conscientizar, ou melhor, demonstrar à população um modo de pensar, um modo de agir nesse sentido. E aí então, prosseguindo ao longo da história, no século XX nós temos também a continuação desses anos dourados da imprensa, em que você vê principalmente as campanhas para implementações militares, para campanhas políticas, e a partir disso você vê que a imprensa, também com a invenção da televisão, foi cada vez mais se espalhando não só entre a população de um determinado país, mas também entre as classes sociais, ou seja, você tem pessoas de classe mais baixa tendo um acesso a uma informação que muitas vezes não era tão acessível anteriormente. E claro, ao longo do tempo e ao longo também do crescimento da tecnologia e com a invenção da internet, nós temos também essa divulgação de informações de um modo cada vez mais rápido. Ou seja, com a internet nós temos também a divulgação de informações de outros países. Por exemplo, você pode pegar um The Guardian, ler um jornal inglês, você pode ler um New York Times, um jornal americano, ou você pode simplesmente ler o Jornal do Comércio, que é um jornal que sai ao longo dos anos no Amazonas e que retrata um pouco sobre a cidade de Manaus quando ela completa os seus anos. Então, por isso, nós reconhecemos que, sim, os jornais ao longo da história eles foram sendo um grande veículo de comunicação. E claro que, ao longo do tempo, mesmo que o modo impresso deixasse de ter tanta moda, ter tanta evidência, ele até hoje é utilizado por algumas pessoas. E por isso, nós vemos a influência da mídia, dessa transmissão de informações na vida das pessoas em geral. E não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Então, nós entendemos que há uma influência sim da mídia, isso tanto em rede impressa quanto agora em rede virtual, para a divulgação de informações. Só que há uma coisa que eu gostaria muito de destacar aqui. Às vezes,
em certos conteúdos jornalísticos a transmissão de informações que muitas vezes não são relevantes para a nossa vida. Por exemplo, muitas vezes alguns veículos eles ficam preocupados em transmitir sobre pessoas que bateram as botas e pessoas que batem botas de outras pessoas. E por isso acaba sendo um conteúdo que não só é transmitido, mas também é colocado para a população de forma até um tanto sensacionalista, causando até sentimentos como pânico, medo, entre outras situações. E por isso acabamos vendo pessoas que acabam se deixando influenciar por esse tipo de coisa. E por isso nós entendemos que sim, é interessante, é importante você acompanhar, entretanto, há também aspectos que podem te causar situações um tanto desconfortáveis, mas são coisas que você, ao longo da sua experiência, pode controlar, pode administrar e, assim, cuidar disso em sua vida. Então, eu acredito que sim, é importante que nós, a partir da nossa experiência, possamos acompanhar, sim, as informações, mas fazendo isso com cuidado, fazendo isso com moderação, fazendo isso com cautela também, pois atualmente também vemos um viés um tanto ideológico na transmissão das informações e, por isso, é necessário que não nos prendamos apenas a um jornal, mas tenhamos a conscientização de fazer outras leituras para entender o quanto que a realidade está sendo transmitida ali, de modo que tenhamos a compreensão da informação e a partir daí possamos fazer as leituras de um modo mais sensato. E por isso eu conscientizo a todos que assistam sim com cautela. Se você não quiser assistir, tudo bem, você pode acompanhar pela internet, pela televisão, ou até para quem tem oportunidade ou a disponibiliza as informações de modo impresso. Então, eu entendo que da forma que você escolher acompanhar o que está acontecendo ao longo do nosso dia a dia, é claro, é válida, mas que isso deve ser encarado como uma informação e não como uma verdade absoluta, de modo que não exprimamos em nossos corações, em nossa vida, sentimentos que podem nos causar mal, mas entender o que está acontecendo a partir de um determinado aspecto que o jornal transmite e tirar as nossas conclusões sobre o que está acontecendo no mundo afora. Por isso, preparem-se quando forem assistir os jornais, não os encarem de forma reativa, não os encarem de forma defensiva, mas entendam que ali é uma informação que o jornalista está tentando te transmitir. É uma informação que ele quer te passar. Às vezes ele quer te convencer da ideia que ele está colocando, mas lembre-se, é uma informação. O jornalista ele pode errar, ele pode falhar, pois nem sempre a leitura que ele faz daquilo é a leitura mais sensata. E por isso, vamos encarar dessa forma, tá bom? Já passamos por um período em que as informações eram jogadas por cima de nós e muitas pessoas se sentiam mal com isso. Mas que hoje nós tenhamos a oportunidade de acompanhar as informações que nos são transmitidas em telejornais, em programas e tentar fazer com que nós não nos percamos, não percamos a nossa vida por conta daquilo que nos é exposto. O meio ele está aí, mas cabe a nós influenciar o nosso próprio comportamento para habitar, viver e passar pela vida de um modo mais tranquilo e de um modo mais seguro. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, você curta, comenta e compartilha. Aplica a fórmula do Cuco ao quadrado, beleza? Se inscreve no canal e para mais insights como esse, episódio 7 do Vida de Leitor, que está no ar aqui no YouTube e em nossas outras redes sociais. Tchau, tchau!